Transmitindo, ao vivo. Ok. Boa noite a todas e todos, professoras, professores, a categoria toda em geral da rede pública, da rede privada, trabalhadores de educação, técnicos administrativos das escolas públicas e privadas e estudantes e a sociedade em geral. Estamos aqui hoje para mais um debate com a presença da professora Madalena Guasco, diretora da CONTEE, né? Estamos aqui também com a professora Ana Lúcia, nossa diretora da Escola do Professor e da professora do Simpro Rio. Eu sou o professor Elcio, estou aqui na presidência do Simpro Rio e a gente está trazendo esse debate importantíssimo hoje que a professora Madalena vai fazer conosco, que é sobre o novo ensino médio, o famoso NEM. Muitos já estão dizendo que nem ensina, nem instrui, nem forma, né? E nem está levando os nossos estudantes àquilo que deveria ser ter uma boa formação para atingir uma boa formação da nossa sociedade. E esse novo ensino médio, ele está sendo muito debatido, principalmente agora que está sendo proposta a sua revogação, né? A lei que criou, né, instituiu o novo ensino médio, uma proposta de revogação da lei do novo ensino médio, ou no mínimo, um grande debate em que possamos fazer a modificação desse novo ensino médio, porque está fazendo com que muitos estudantes estejam perdendo conteúdos importantes, disciplinas importantes, todas são, mas algumas em detrimento de outras e levando nossos estudantes principalmente da rede pública, e principalmente os estudantes das escolas privadas, que não são escolas de ponta, né, estão cada vez mais perdendo conteúdo e com isso, lá na frente, na hora do Enem, na hora do vestibular, é que vai haver a grande diferenciação. Por isso, agradecemos aqui a presença da professora Madalena, que mais uma vez vai nos trazer aqui informações importantíssimas sobre esse processo. A professora Madalena é professora da PUC de São Paulo, né? E ela é estudiosa desse ponto também relativo ao ensino médio e foi representante, né, da CONTEE na equipe de transição, agora partindo do governo fascista Bolsonaro para o governo democrático do presidente Lula, né? Então participou dessa equipe de transição, esteve ali no momento, né, nessa transição do MEC, foi muito interessante, muito importante, ela também pode citar alguma experiência nesse sentido, e para nós a presença dela aqui nos enriquece muito, como sempre. Professora Madalena, agradecer a sua presença, e eu daqui a pouco eu só vou ter que sair, porque eu tenho uma outra atividade na UERJ, mas às 7 horas, então, mas até lá, estamos juntos aqui no evento. Passo a palavra para a Ana, se a Ana quiser fazer uma fala aí breve antes, aí a gente passa a professora Madalena. Boa noite. Para cima, vai. Vê. Boa noite a todas e todos. Estando à frente aí da Escola do Professor e da Professora, e fazendo parte desse grupo, né, da direção do Simpro Rio. É mais uma vez uma honra e um prazer poder receber aqui a professora da PUC, professora Madalena Guasco, nossa companheira de luta, né, de longa data, e também primeira secretária-geral da CONTEE. E dizer que esse debate, né, que a gente hoje traz aqui, a professora para estar trazendo para a gente novas informações, novas formas de pensar, né, de abrir para o diálogo dentro da nossa categoria, é fundamental para que os próximos passos que acontecerão do ponto de vista político e do ponto de vista pedagógico em relação a essa grande questão. Há uma luta imposta, como o Elcio já trouxe, né, Elcio, obrigada, eu acho que essa fala inicial do Elcio é fundamental e a gente precisa entender quais são os possíveis caminhos, como está essa questão sobre a revogação do ensino médio, que tanto aflige a nossa categoria, até pela perda da qualidade, né, e pela precarização das condições de trabalho do professor e da professora. Então, eu não vou me estender mais, só parabenizar, né, a nossa categoria,
aqui a professora Madalena e deixar que ela vai trazer aí para a gente abrir o debate, o que pode ser feito, como vai ser feito e como está essa discussão. Muito obrigada a todos e todas, e seja um bom debate para a gente. Boa noite a todas e todos. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, fazendo uma reflexão que hoje está em todos os jornais, né? A gente há muito tempo se contrapõe a essa reforma do ensino médio, porém, esse é um momento político em que ele está em evidência. Então, é importante fazer essa reflexão, até porque nós sabemos que o movimento tem impedido a revogação e existem contraposições em relação à revogação. Por isso o título eu achei muito interessante, revogar ou não o ensino médio, ou reformar, né? Então, eu fiz uma exposição que vai de um panorama mais geral até a história mesmo do ensino médio brasileiro, até o que foi feito e quais são as principais críticas e possibilidades, e quem é que está por trás. Então, o que eu procurei trazer são esses elementos, porque eu acho que ajuda a gente a entender o panorama mesmo de disputa com relação à formação dos nossos jovens. Então, eu trouxe aí alguns slides. Eu vou pedir para você virar um pouquinho para mim não ficar atrás, para me seguir. Chega mais para cá, porque você também não fica... Aqui eu enxergo, tá? Porque daí eu fico na câmera e eu vejo. Tá, pode ir. Então, a primeira coisa é que não tem como a gente entender a reforma do ensino médio que aconteceu no Brasil em 2017 sem compreender o pano de fundo político, né? O que fez com que isso acontecesse. Quando a gente vê aquele documento Ponte para o Futuro, e a gente lê aquele documento, que foi o que os liberais utilizaram como parâmetro para fazer o golpe de 16, nós vamos encontrar aí os princípios da reforma do ensino médio. Então, o que tem por trás? Exatamente essa concepção ultraliberal, que passa a ser hegemônica no mundo a partir de 2008, mas de forma mais acirrada a partir de 2012, e no Brasil a partir de 2016, né? E que faz bem comum um conjunto de medidas no campo educacional, econômico, social e político, e no campo educacional medidas que trazem para reformas curriculares. Não é um fenômeno brasileiro. Reformas curriculares acontecem nesse período ou em cima dessa orientação em várias partes do mundo. Então, o que é o ultraliberalismo em rápidas palavras? O ultraliberalismo ele tem como norte a desindustrialização do capital financeiro em detrimento do capital produtivo. Por isso ele é um projeto extremamente excludente. Extremamente excludente, como ele é excludente, ele também é contra a democracia, porque como ele é excludente, ele provoca contraditoriamente a luta e a resistência. E dessa forma ele também é antidemocrático, porque ele busca impedir, né, que esses movimentos tomem força. Então, contraditoriamente, ele é um projeto antidemocrático no mundo inteiro, mas ele é, do ponto de vista econômico, um projeto excludente de retirada de direitos, de retirada do Estado no campo do direito de forma radical e também de aumento, obviamente, do desemprego, do emprego informal, né? E, do ponto de vista econômico, um rebaixamento do PIB mundial, um rebaixamento e o capital financeiro em detrimento do capital produtivo que traz a desindustrialização. Então, em rápidas palavras, o neoliberalismo é isso. E como ele é isso, ele tem características específicas. E do ponto de vista educacional, ele vai trazer propostas, né? Pode passar. Ele vem também, isso também é um movimento mundial, ele vem também atrelado a uma concepção de avaliação. Então, todos os países dependentes passam a estar vinculados a avaliações quantitativas de âmbito internacional, que a gente chama de PISA, de TISA, que traz a ideia de que você tem que avaliar, ou uma boa educação é aquela que é a língua materna mais a matemática. Então, todas essas avaliações
PISA, TISA, etc., são avaliações quantitativas da educação e não avaliações qualitativas, que têm como parâmetro a ideia de que a formação básica tem que ser apenas a língua mátria, né, e matemática. Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro, influenciado por essas concepções de avaliação que são implementadas nos países todos, inclusive no Brasil, né? O Freitas, ele tem um trabalho magnífico de avaliação dessas correntes avaliativas, e se vocês entrarem no site dele, que é aberto, vocês vão encontrar vários artigos onde ele mostra que tipo de concepção de avaliação traz essas concepções de avaliação quantitativa e o que isso influencia nas mudanças curriculares no mundo todo. Então, esse é um segundo dado importante, né, que eu trago aí de avaliação. Então, são reformas que ocorreram no mundo todo e que também no Brasil ocorre com a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, que foram aprovadas conjuntamente. Deixa eu pôr o meu óculos para enxergar. Está um pouco longe. Faz parte. Bem, então, essa... Puxa, faz Não tem problema, a gente vai casando. Outro fator importante é a mudança do trabalho. Então, existem estudiosos que têm analisado isso. Alguns chegam a dizer, não existe mais trabalho humano, né? Acabou, é o fim do trabalho, etc. O que eu estou trazendo aqui não é bem este debate. Esse debate também está, né, ligado à forma como o capitalismo se desenvolveu, as forças produtivas se desenvolveram e traz um desenvolvimento tecnológico que alguns autores dizem que o trabalho morreu, o trabalho humano morreu, né? Essa é uma coisa polêmica, mas a maioria dos autores fazem essa análise. Mas o que eu estou trazendo aqui são características próprias desse momento e também que tem a ver com esse desenvolvimento das forças produtivas, com a desregulamentação do trabalho. Você tem... Peraí, tá. Você tem que voltar. Aí. Volta. Aí. É aí, né? Não. Não, volta mais um. Não, aí começou. Aí você tá. Aí. Mais antes. Aí, Edmundo. O trabalho humano morreu, acabou aí. Era o trabalho. Não, Tem que tem que tirar voltar essa muito. linha. Voltar muito, porque já passou muito. Vai, vamos lá para frente. E aí. Essa, PISA, TISA. É o próximo. O trabalho, isso. Aí. Tira essa Então. tela aí embaixo. Então, nós temos no mundo inteiro o fim do trabalho formal. A formalidade do trabalho ela é precarizada no mundo todo. Isso é um elemento importante para entender o conteúdo da reforma do ensino médio, né? Qual a concepção de trabalho que está lá, né? Uma outra questão importante é que o trabalho passa a ser sazonal, né? Ele não é um trabalho permanente. Então, a ideia de você trabalhar 60 anos no mesmo empresa, isso, do ponto de vista do capitalismo atual, não cabe, não existe mais, né? Não existe mais, o que a gente chama de trabalho sazonal. E um trabalho desregulado, porque o ataque à regulamentação do trabalho é mundial também. Nós passamos aqui por uma reforma, né, trabalhista, mas não é só o Brasil, né? O trabalho, o trabalho qualificado, chamado trabalho qualificado, para poucos. E, em geral, esse trabalho qualificado para poucos, ele é desregionalizado e desnacionalizado. São trabalhadores extremamente qualificados, que são PJs e trabalham para empresas internacionais. Então, essa é uma outra característica, uma grande massa de trabalho sazonal, desregulado, e poucos que têm um trabalho, mas que também não é regulado, porque ele é um trabalho PJ, em geral, ligado diretamente a trabalhos, a serviços feitos para empresas internacionais, né? E, além disso, uma ideia de uma formação profissional ligada, né, à formação de mão de obra, quando é uma mão de obra qualificada, é utilizado um tipo de formação específica daquela mão de obra qualificada para algumas empresas, e não para todas as empresas. Então, essa é uma outra característica.
Bem, nós temos também uma mudança na formação superior. O que vai acontecer no Brasil? Pouco a pouco nós vamos observando que a educação superior está se modificando. E a pandemia foi um dos fatores que fez com que o salto de qualidade se desse, não que ele não se daria se não fosse a pandemia, não, é que a pandemia acelerou. Na verdade, o que nós temos hoje é uma formação cada vez mais de massas, extremamente desqualificada de massas. Né? Então, são turmas de 2.500 desregionalizadas, com um professor, né? Com uma mensalidade de R$190, R$59, que em geral estão formando em forma de AD, com uma avaliação extremamente ruim, com nota 1 e 2 nos finais. E que devido à desregulamentação que ocorreu no último governo, não existe nenhuma supervisão feita a essas instituições. Mas elas estão tomando conta da formação. Mas nós temos também a formação de grandes centros de qualidade e de excelência. Esses centros de qualidade e de excelência, eles puxam, né, o estudante que absolutamente se preparou para ir para o vestibular. Então, também, ele é extremamente excludente, porque não é para todos. Então, nos centros de excelência, só vão ser possível, né, só vai ser possível entrar quem se qualificou, porque o total de vaga por estudante, para a demanda, é muito pequeno, né, porque são centros muito restritos. Então, essa é uma outra característica. Além disso, nós temos a proliferação de um capital aberto que concentra a maioria das matrículas, cujo objetivo não é a formação profissional de ninguém, nem do cidadão brasileiro. Né? Então, a gente já fez estudos sobre isso, né? Existem vários estudos. Nós temos, assim, a rede privada, ela é responsável por 80% da formação superior, e desses 80%, 65% estão na mão de 5 grupos. 65% das matrículas do ensino superior. 5 grupos, que são grupos de capital aberto, que são ligados a fundações, né? E essas fundações ligadas ao capital financeiro. É isso que hoje dirige a educação superior brasileira. Então, quando a gente pensa em ensino médio, eu falo, ué, por que mudou o ensino médio? Por que não iria mudar nessa realidade para o ensino superior? Entendeu? A concepção de ensino superior altera, assim como altera também a formação anterior ao ensino superior. Bem, além disso, um ataque a licenciaturas. Então, a maioria desses cursos, R$150, são cursos de formação de professores. A maioria. Pedagogia, professor de história, professor de geografia, são licenciaturas. É verdade que algumas instituições privadas, elas optaram pela Base Nacional Comum Curricular, porque nós conseguimos impedir que a deliberação 2/2019 fosse colocada em prática agora, porque a gente estava sendo obrigado a implementar nas universidades a licenciatura segundo essa portaria, ou essa deliberação do CNE, que vincula a formação do professor diretamente à Base Nacional Comum Curricular. Com isso, as escolas privadas, elas já não estavam mais fazendo licenciatura de História. Elas já não estavam mais fazendo licenciatura de Geografia, porque a Base Nacional Comum Curricular, que fala das licenciaturas, ela não fala de História e Geografia. Ela não fala mais de Química e de Biologia. Ela não fala mais de Física. Os itinerários são outros, são gerais. Então, algumas licenciaturas estão sendo apresentadas com esses itinerários. E eles queriam obrigar todas as universidades que têm curso de licenciatura, a pedagogia também. Pedagogia eles dividiram em 2 licenciaturas. A licenciatura para a educação infantil, séries finais do ensino fundamental, e para a educação infantil né, das creches. Então, eles fizeram 2 tipos de pedagogia. E gestor saiu da possibilidade de você formar nos cursos de pedagogia. Nós conseguimos impedir e nós não implementamos porque o próprio Ministério da Educação, diante da luta, retirou a obrigatoriedade, porque era obrigado a fazer vestibular em 23 já
com essa nova concepção de licenciatura. Então, mais as escolas privadas correram, na maioria das escolas, correram porque achavam que isso ia ser obrigatório e fizeram. Então, quando você vai olhar esse tipo de licenciatura, já não é mais licenciatura em História. Já não é. Nem em português mais. Nem em português. Então, isso também é uma questão que tem a ver com a reforma do ensino médio. Bom, então, o ultraliberalismo ele tem o controle financeiro da educação. E aqui é um fenômeno que eu trouxe a Carolina Catini, que tem estudado isso, que é o seguinte: nós estudamos a entrada do capital aberto desde a década de 90 no Brasil, na educação. Ainda na década de 90 de forma tímida, aí depois ela vai, na medida que a privatização avança, o capital aberto avança sem regulamentação, porque o capital aberto no Brasil não tem regulamentação, ele atua de forma livre na educação brasileira, tanto superior como básica. Mas o que a gente observa é que a qualidade, que a gente dizia que era uma qualidade superior, agora mudou completamente. Hoje, esse capital domina a educação brasileira. Domina. Simples assim, não é mais assim, participa. Não é que participa, domina. Por que domina? Porque não é só oferecimento e compra de instituição. Eles dominam os currículos. Eles dominam as políticas públicas, eles dominam as concepções de formação. Então, eles não dominam somente as escolas que eles compraram, eles estão dominando a educação brasileira através de convênio com as secretarias de Estado, né, com os convênios com as secretarias de município. A maioria né? do Conselho de Educação. Então, eles passam a dominar. Esse é um fenômeno novo, para a gente poder entender a atuação, né, dessas forças e o papel que elas tiveram na aprovação do ensino médio, novo, chamado novo ensino médio. Né? E aí eu trouxe essa referência da Carolina Catini, porque ela faz essa análise que é importante. Bem, aí a concepção do ensino médio no Brasil sempre foi disputa. Então, eu também trago um pouco da história, para a gente não achar que foi agora. Não, agora tem essas características. Mas sempre teve disputa no ensino médio. E aí eu trago um pouco da história, porque foram feitas várias reformas no ensino médio durante a história brasileira. Né? Então, existem diferentes concepções sobre a formação do ensino médio, assim como também existem diferentes concepções da formação de profissional. O que é formar um profissional no Brasil? Né? Isso sempre foi um tema muito polêmico, e que está ligado ao ensino médio. Então, nós temos aí, eu trouxe um pouquinho dos dados, né? Na época da ditadura militar, o regime militar fez uma reforma do ensino médio. Foi a primeira vez que, primeiro eles precisavam criar o vestibular, que o que existia, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro, existia aquele banco de reserva lá, que o cara não é que não passava no vestibular, mas ele não tinha vaga, ele ficava lá. Aí o regime militar disse, não, acabou isso, vou fazer vestibular. Passou no vestibular, entra, não passou, está fora. Não tem mais um banco de reserva. E nesse âmbito ele fez uma reforma do ensino médio. Qual era a reforma? Exatamente o que foi feito agora. Eles chamam o que eles estão fazendo hoje de novidade. Só que quem viveu o regime militar sabe que essa ideia de você dividir em percurso, né, eles chamam de percurso formativo, naquela época eles não diziam percurso formativo. Mas era isso, humanas fazia um tipo e o clássico o outro fazia. E todo mundo era obrigado a fazer formação profissional no último ano, né? E quem queria mesmo fazer só profissional, ele não ia para a universidade, então ele ia para o ensino, para o técnico, né? Chamado ensino técnico. Então é isso que eles fizeram. Só que o que eles chamavam de educação profissional era de tudo que vocês podem imaginar, desde datilografia até bordado, tudo. E isso faliu, quer dizer, era um negócio totalmente desproporcional, não tinha nada a ver, porque a escola não tinha estrutura, né, para dar a formação do que se dizia profissional no último ano. Durou pouco porque não deu certo. E nesse período a gente lutou pela educação
propedêutica, exatamente contrária a essa divisão que era feita no regime militar. Né? Depois disso, né, nós conseguimos revogar e começamos então a discutir a questão da LDB e a formação da ideia da educação propedêutica na educação média. E essa educação propedêutica, ela foi sendo debatida, apesar de ela for implementada, né, o ensino médio anterior, ele era propedêutico, ele era geral, e a ideia era qual? Que você se aprofunda ou na universidade ou no ensino superior, se você for para uma FATEC, você pode ir. Então, a ideia é que o ensino médio ele tinha que dar o conhecimento geral, científico, cultural, e depois, você quisesse se aprofundar, você iria se aprofundar na universidade, nos cursos que você optou, ou num curso técnico, numa escola técnica, FATEC. Né? Até contabilidade tinha um monte. Isso, de contabilidade e várias outras. Então, a ideia do ensino propedêutico era essa, e foi essa que se implementou na LDB. Nós vamos começar um debate, mesmo depois de implementado, um debate sobre a educação, principalmente a educação superior, formação profissional. Ele está vinculado à ideia da educação média, só que a ideia é, o que é educação profissional? E sempre a ideia é de que a educação profissional é rebaixada. A educação profissional, ela tem que ser uma educação geral, crítica e ligada ao projeto de desenvolvimento. Por quê? Você vai formar o profissional para atuar onde? Você tem que formar um profissional de trabalho qualificado, crítico, com formação cultural, porque essa é a visão, que um trabalhador não tem que ter formação cultural, tem que ter, e ele tem que ter ligado às necessidades regionais. Então não é qualquer formação profissional, você tem que ter um diagnóstico, o que meu Estado precisa, do ponto de vista do desenvolvimento daquele Estado. Que tipo de mão de obra? Tá certo? Se é um Estado agrário, né, que tem que tipo de mão de obra? Então, essa é uma discussão que passa a ser feita, porque sempre nós tivemos dificuldade com a formação profissional. Nesse período também nós demos um salto, em 2011, com a formação dos institutos federais. Os institutos federais é uma grande inovação no Brasil, uma grande inovação. Por quê? Porque ele pega o ensino médio até o doutorado, e trabalha em cima de projetos. Então, o aluno do ensino médio, ele é formado tecnologicamente através do trabalho de um doutorando ou de um doutor que desenvolve tecnologia. Então, ele tem a formação geral e ele tem a formação, né, científica e tecnológica de trabalho. Então, os IFETs são uma grande inovação no Brasil e estão sendo atacados. E se contrapuseram e até hoje não fizeram a reforma do ensino médio, se negam a fazer. Todos os IFETs estão se negando a implementar. Acabamos de fazer um seminário em Florianópolis semana passada sobre isso. Não vão implementar, eles não implementam, porque isso acaba com a concepção de ensino médio, que é uma grande evolução. Né? Então, os IFETs também foram aí, além da ideia, né, de necessidade de você fazer um ensino médio que envolvesse mais o trabalho, colocasse o trabalho. Bem, a LDB, como eu falei, implementa o ensino propedêutico, não preciso falar mais sobre isso, que eu já expliquei, e essa foi a forma que até 2016 a gente estava trabalhando com o ensino médio. Qual era a grande fala? Não é ter evasão, os alunos não estão ficando porque não têm interesse. Vamos pedir para o aluno escolher, porque aí vai ficar interessante para ele e ele vai ficar. Então, esse era o discurso. Parte do movimento estudantil foi ganho por esse discurso. Não que não seja justo a reivindicação dos estudantes de fazer uma educação que tivesse sentido. Só que o fato de ter sentido não tem a ver com o tipo de mudança que foi feito no novo Enem, no novo Enem. Você podia fazer um estudo propedêutico, continuar com o ensino propedêutico que fizesse sentido. Sim. Que fizesse sentido. Mas o discurso era esse, né, para exatamente implementar uma reforma que foi a reforma que foi feita. Né? Bem, então, nós temos vários PLs que foram aí, um
PL que estava em debate era o PL, qual é o número aí? 6.640. Isso. Esse PL estava em debate, era de reforma do ensino médio. Esse PL aumentava a carga, mas aumentava a carga de maneira que atuava do ponto de vista interdisciplinar. Então, não era itinerários formativos, era trabalho interdisciplinar baseado em projetos, aquela concepção baseada em projetos, e no último ano o aluno podia decidir se ele queria ir fazer o percurso, que não era chamado percurso, mas se ele queria ser profissional e daí ir para uma FATEC, etc., ou se ele iria fazer o vestibular. Né? Então, e aí ele aprofundava o vestibular no último ano. Então, não era desde o início já o percurso, ele aprofundava aquilo que ele achava que ele deveria aprofundar. Bom, não se propunha mudar o vestibular. O vestibular continuaria sendo o vestibular para o ensino propedêutico. Esse era o debate que estava ocorrendo, para transformar o ensino mais agradável, mais importante, mais significativo e fazer a reforma. Só que nós tivemos um golpe, né? E aí a Base Nacional Comum Curricular que estava sendo debatida era uma concepção progressista de Base Nacional Comum Curricular, porque a Base Nacional Comum Curricular ela está colocada na LDB desde 96. Qual é a ideia de você ter uma base? Você ter uma base geral para o Brasil inteiro. E cada região desenvolver, né, aquilo que é da sua especificidade. Mas só que isso sempre foi muito polêmico, difícil. Então, em vez da base, a gente fez as diretrizes, que não foram revogadas. As diretrizes curriculares de 2012, elas continuam valendo, elas não foram revogadas. E se criou uma base nacional comum curricular que desvirtuou totalmente o debate que vinha sendo feito. Porque eu mesmo participei de vários debates. Por exemplo, professor de História, quando viu a Base Nacional Comum Curricular de História, questionou, essa base é uma base eurocentrista, que trabalha apenas com a visão da história ocidental. Então precisamos colocar tais e tais conteúdos. Então o debate era esse. O debate não era de itinerário, o debate era como transformar, né, a Base Nacional Comum Curricular de modo a evidenciar uma educação crítica, avançada, etc. Então esse era o debate. Esse debate foi abortado, totalmente. Porque a Base Nacional que foi aprovada não contempla, não vem dessa discussão. Né? E aí, então, em 17, aprovado. O mesmo com a geografia. O mesmo com a geografia. A geografia é a mesma coisa. Todo mundo fazia uma coisa. Todos estavam fazendo essa discussão e ela era pública, muito participativo. Foi aberto uma parte do site só para você participar, os especialistas fazendo audiência pública. Então, era uma discussão muito importante. Que estava o espaço, né? Exato. O espaço e o território, e não... Exato. Era o debate na geografia. Então, na física, se discutia a necessidade de fazer projetos. Então, tinha sempre um debate de aprofundamento do que seria a base. Isso tudo foi abortado, que foi aprovado, né? Não tem nada a ver com essa discussão, e criou-se então essa ideia de itinerários e do ensino médio, mas também no ensino fundamental. Para vocês terem uma ideia, no ensino fundamental, no 8º ano, é obrigatório o ensino da religião. Isso está na Base Nacional Comum Curricular. Certo? Obrigatório. Então eles conseguiram, né, no ambiente de avanço da direita no Brasil, conseguiram capturar a Base Nacional Comum Curricular e moldar aos interesses ultraliberais e aos interesses também de direita, antidemocráticos, né? E transformaram isso que a gente chama de base. E assim também foi a reforma do ensino médio. Foi primeiro uma portaria, né, uma medida provisória, e depois virou lei. Bom, então não é de hoje que a gente denuncia. Então hoje tem um movimento que ficou público, mas há muito tempo que a gente dizia que isso não ia dar certo. Quem conhece a estrutura do ensino público no Brasil sabe da dificuldade que nós temos de implementar aquilo que teoricamente deveria ser implementado, pelo menos era o que se dizia. Nós sabíamos da dificuldade e sempre denunciamos, sempre dissemos que não ia dar certo.
Agora está público, né? A coisa está tão ruim que ficou público, né? Que não dá certo, não vai dar certo. E aí, então, há muito tempo que a gente discute isso, e agora nós estamos novamente tendo que discutir numa situação mais complicada do que antes. Bem, nós temos aí quais são as principais críticas que a gente ouve e vê nos artigos que a gente lê sobre o ensino médio. Primeiro que ela faz essa diferença entre o percurso geral e o percurso formativo, né? E dizer que é opcional. Então, que o aluno vai opcional. Não é verdade. Todos os dados mostram que não tem opção. Todos os dados mostram que não tem opção. Ele diz que não está, a concepção de formação não está ligada à visão de desenvolvimento regional nem nacional. Qual é a visão? A visão é do salve-se quem puder, a meritocracia, etc. Aparece aí projeto científico como sendo um dos itinerários, né? Você participar de projetos culturais e de intervenção e científico. Em nenhuma escola pública, esses três projetos, esses três itinerários são cumpridos. Em nenhuma na escola pública. Mas na escola privada, às vezes, aparece, né? Então, na escola pública, o que existe é um grande rebaixamento da formação e uma exclusão enorme de estudante, porque o total que você tem de horas exclui o estudante trabalhador. E nós não temos nenhuma bolsa permanência para o estudante do ensino público médio. Então, ele sai da escola. Ele sai porque ele não consegue ficar o tempo. Porque a maioria... eles fizeram uma reestruturação em todos os estados. Antes existiam escolas que o ensino fundamental e o ensino médio, eles deixaram essas escolas, não são mais ensino fundamental, ficou só de ensino médio, diminuiu o número de escolas, o que tem impedido, inclusive, alunos de ir, porque fica longe, porque não é mais do seu bairro. Então, diminuiu o número e aumentou a carga, que eles chamam de período integral, que de integral a gente sabe que não tem nada. Então, essas são as críticas. Já faz de 6 anos que esse projeto disse que tinha que ser implementado, só que nesses 6 anos nós tivemos 4 anos em que a Secretaria de Educação Básica do Ministério não fez uma reunião com os governadores. Não fez uma reunião, porque o Pacto Federativo do Brasil foi tudo caro nesses 4 anos. Não se ouviu os ministros, não se ouviu os prefeitos, não se ouviu os governadores. Então eles implementaram do jeito que eles quiseram. E eles implementaram do jeito que eles quiseram, com as dificuldades sendo oferecidas a eles as fundações e institutos. As fundações e institutos que participaram da elaboração da base e da aprovação da nova reforma, está com as suas plataformas prontas, com os seus projetos de implementação prontos, e atuaram em todos os estados brasileiros e em todos os municípios, onde ainda existe ensino médio sob responsabilidade municipal, para oferecer a implementação do novo ensino médio. Então, essa é uma outra crítica, né? Então, é tudo material elaborado por esses grupos, plataformas que os professores são formados por coach, né? Que mostram para eles como é que ele pode ser simpático, como é que ele pode ensinar a fazer sorvete de pote, como é que ele pode ensinar a ficar rico, a ter mentalidade milionária, porque são essas disciplinas que esses itinerários estão oferecendo, né? E foram divulgados publicamente. Como empreender, como ficar milionário, né? O professor de geografia teve que dar aula de marketing, o professor de física teve que dar aula de pote, né? Então é isso que está acontecendo. E isso na rede pública, mas também na rede privada. É claro que a rede privada, ela não se moldou da forma como a rede pública. Por quê? Porque ela continua querendo que seus alunos passem no vestibular. Então, existe uma diferença na implementação. Mas isso não quer dizer que não existe um controle maior dos professores e que os professores também não estão sendo retirados de algum itinerário e colocados em outro, porque quem decide quais são os itinerários
não é nem o estudante e nem o professor, é o gestor. Ele, a centralização da gestão, ela decide qual vai ser os itinerários. Ah, mas então não vai ter biologia. Então eu vou fazer o quê? Não, você vai participar do itinerário que tem. Certo? Então isso também na escola privada acontece. Né? Bem, então eles não têm condição de escolher, como eu já acabei de falar, quem determina os itinerários é a gestão. Isso também é uma das críticas muito fortes sobre o ensino médio. Edmundo ia se dar bem, só fazer gestão. Então, aí teve alguns artigos que apareceram, 1.500 e poucas opções de itinerários, né? E vários tipos de itinerários mais estranhos que a gente já ouviu, torne-se um milionário, né? Faça quitute, tudo isso, né? Brigadeiro. Brigadeiro, né? E a questão do extrapolamento de horas, que tem, como eu disse, incluído muitos alunos, né? Pode passar. Aprender a investir no futuro. Pode passar isso também. Botar a bolsa de iFood nas costas, você pedalando. Então, o que ocorre, isso eu já falei do Pacto Federativo, também já falei, né? Acho que esse Código de fonte não dá para isso, também já falei. Então, a evasão. Eles falavam que a reforma do ensino médio ia ser para diminuir a evasão. Esses dados são dados de 2019. E eles diziam que a evasão na escola era a evasão por descontentamento curricular. Existem duas pesquisas, uma que eu trouxe de 2014 e uma que foi refeita em 2019, as duas da Unicef, que mostram, primeiro, que a evasão hoje está absurda, e isso são dados que não pegaram a pandemia, mas o motivo da evasão não é necessariamente a tristeza curricular, como eles diziam. Isso também aparece, né, o descontentamento, o desinteresse, principalmente em 2014. Mas, fundamentalmente, qual é o motivo da evasão? Violência familiar, violência na escola, que é o que nós estamos vendo, violência na Em São escola, Paulo, principalmente. violência, necessidade de trabalhar e gravidez precoce. Esses são os principais motivos da evasão do ensino médio. Claro que em 2019 aparece, em 2014 e 2019 aparece também o descontentamento, mas não é o principal. O principal é que nós temos uma escola pública desestruturada, sem infraestrutura, a juventude largada, literalmente largada, e a ideia de que como você não tem um emprego formal, porque ele não existe mais, como o emprego qualificado é para pouquíssimos e não é para você, eles criam a imagem do Muxacé. Qual é a imagem? A imagem do cavaleiro que cai, né, no atoleiro, né, ele cai e ele se salva puxando o próprio cabelo. Essa é a ideia. Então, o novo ensino médio é salve-se individualista qualquer. Não é isso? Quem puder. Quem puder. Por isso, o conteúdo é esse. O Edmundo ia morrer na hora, né? Quem não tinha cabelo. Não dá para puxar. Esquece de mundo. E aí entra a discussão da reforma ou revogação. Nós sabemos que esse capital aberto, que essas fundações, esses institutos, atuam, como diz a Karine, eles tomaram conta da educação. Eles hoje estruturam a educação brasileira e eles, obviamente, não querem o fim dessa reforma. Não querem porque eles já investiram dinheiro, não querem porque eles já fizeram convênio com os estados, não querem porque eles já formam, a plataforma já forma os professores, né? Eles já fazem tudo isso da escola pública e privada. Então, para eles, falar em revogação é a morte. E nós sabemos também que eles têm grande influência, inclusive no Ministério da Educação, grande influência. E eles estão ali disputando contra a revogação do ensino médio. Então, quando você fala em revogação ou reforma, o que nós temos por trás é isso, né? Agora, é uma lei. Para você revogar, aí eu brinco que a gente fala em agitação
agitação é assim, revoga, 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 revoga. Tem um monte de gente atrás de você. Se você continua só falando revoga, revoga, quando você olhar para trás, você está sozinho, tá? Então, do revoga, revoga, que é agitação, tem que sair proposta. Tem que vir proposta. Senão é irresponsabilidade. Você vai ficar berrando revoga sozinho. Porque todo mundo que veio com você, uma hora vai embora. Então, essa é a disputa da revogação ou da reforma. Essa é a disputa. Aí tem lá duas falas, uma do Todos para a Educação, acho que é na próxima slide, né? E outra do Fundação Leme. Qual é a proposta deles? Eles não podem dizer que está dando certo, porque não está, é evidente. Então a proposta é, vamos aumentar o número de IAD, que hoje não é regulamentado na educação básica, eles querem regulamentar. No caso do Todos para a Educação, com 20% da carga, que não é só de itinerários formativos profissionais, é 20%, pode ser de qualquer um. Então, essa é a ideia. E mudar a forma. Então, a Fundação Leme propõe que você não, que primeiro você dê toda a geral, e só no finalzinho você dê os itinerários formativos profissionais, né? E controle do Ministério da Educação de quais itinerários vão ser oferecidos, principalmente no que diz respeito à formação profissional, percurso profissional, né? Então, em geral, é isso que eles pretendem. Então, e no caso da Fundação Lehman, eles falam em 30% de IAD, na regulamentação de 30% do total em IAD, pelo menos nas entrevistas que estão sendo feitas. Então, ela é uma bandeira de agitação, ela é de fato uma bandeira. Então, não dá para a gente ficar falando só em revogação. Qual que é a ideia? A ideia é se formar comitê e fórum em todas as regiões do país, com a participação dos estudantes, com a participação dos professores, com a participação dos pesquisadores e o envolvimento das universidades, que também têm interesse em debater essa questão. Fazer o diagnóstico em cada região, a denúncia, mas também a elaboração de propostas conjuntas. Então, a ideia é de formar fóruns e comitês. Já estão sendo feitos. Em Brasília já tem, a UNB participa, os especialistas participam, os estudantes participam. Foi criado no Mato Grosso agora, no Mato Grosso do Sul, vários lugares. Então, a gente vai criar comitês. Qual é a ideia? É você dar um tempo de elaboração de propostas e depois fazer uma grande conferência do ensino médio. Quando nós fizemos uma grande conferência para elaborar a proposta do Plano Nacional de Educação pós-90, né? Agora nós temos que criar uma grande conferência para elaborar uma proposta. E essa proposta tem que pegar os deputados do nosso campo, progressista, democrático, para a elaboração dessa lei. A elaboração dessa lei. Mas até lá, o que pode ser feito? Primeira coisa é revogar a portaria que muda o Enem. Tem que mudar a portaria, ela tem que cair. O Enem não pode mudar. Até porque as universidades já disseram, universidades essas de centro de excelência, já disseram que se mudar o Enem, elas vão começar a fazer vestibular próprio. Por quê? Isso será uma grande retrocesso, porque nós hoje temos o Enem exatamente pela democratização do acesso ao ensino superior, através do SISU. E elas estão dizendo que não vão fazer, elas vão fazer o seu próprio vestibular. Então, vão sair do coisa. Então, a ideia de a portaria não ser implementada é uma primeira ideia. Tá certo? Essa é uma ideia e, claro, fazer com que o MEC se envolva de forma correta nessa organização e eu estou terminando. Socorro que vou saltar. Pedir para saltar, né? Essa nova lei, ela tem que estar permeada de algumas coisas. Primeiro, a ideia de qualificação da educação profissional. O que é qualificação? E, em vez de fazer convênio com fundações e institutos de capital aberto, fazer convênios com os IPECs, com as FATECs, para que elas, naquela região, junto com as escolas públicas de ensino médio, elaborem uma formação profissional de alta qualidade, né? E também, ao mesmo tempo, baseado em projetos. Então, o aluno que opta
por uma formação, ele tem que ter, de fato, né, vontade de estudar. E como é que eu tenho vontade de estudar? Fazendo projeto científico, me tornando um pesquisador desde o ensino médio. É isso que vai transformar o ensino num ensino bom. Ao mesmo tempo que qualifica a visão de formação profissional. Então, nós não precisamos de o aluno ser formado pelo sistema ESA ou pela Fundação Leme. Nós precisamos que o aluno nem fazer sorvete de copo. O que nós precisamos é que o aluno tenha a capacidade de se formar para um trabalho qualificado regionalmente e para o desenvolvimento daquela região. É isso que nós queremos. Então, nós temos instituições capazes de fazer isso, com grande qualidade, né? E que poderiam ajudar muito a formação do ensino médio. Então, outra coisa que nós precisamos saber é que o ensino médio está vinculado ao ensino básico. Então, a Base Nacional do Curricular, que é a base da reforma do ensino médio, também é base dos outros níveis de ensino. Então, como articular isso? Fazer um debate articulado, né, disso. E envolver, eu já falei, os parlamentares do nosso campo, para que eles possam, né, participar da elaboração de uma nova lei. Além disso, nós temos a necessidade urgente de implementar, de aprovar o Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação foi aprovado no Senado e está na Câmara. Na Câmara, o projeto que está em tramitação, que tem apensado vários projetos, é um projeto que fala da criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação. Da educação básica à educação superior. Então, não é mais uma avaliação IDEB, não é mais uma avaliação PISA, é um Sistema Nacional de Avaliação da Educação básica, superior e da pós-graduação, que já tem um sistema. A educação superior já tem um sistema, que é o SINAIS, e a educação básica não tem um sistema. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele tem que estar dentro dele o Sistema Nacional de Avaliação, além da articulação e avaliação de implementação de todas as políticas, nos âmbitos estaduais ou municipais, né? Porque nós temos, assim, na nossa Constituição, o município é responsável por um tipo de ensino e o Estado é responsável por outro. Então, o Sistema Nacional, ele tem que articular isso e avaliar, né? Então, essa ideia necessária de que a gente implemente nesse momento, force nesse momento, a aprovação do Sistema Nacional de Educação. E a conferência, ela vai ser agora chamada por um fórum que foi restituído. O Fórum Nacional da Educação foi restituído. Aquele fórum de 2017, ele está recomposto, o Ministério recompôs, né? Então, nós temos condições de fazer uma grande conferência do ensino médio. Além disso, nós temos o Fórum Popular, Nacional Popular de Educação, que também congrega e é um fórum ativo e de batalha, que ajuda na formulação de uma conferência. Pronto, pode mais um. Então, são esses os desafios que nós temos, né? Conseguir articular o movimento de maneira em que esse debate seja qualificado e que a gente consiga, então, aí sim, parar da agitação e constituir, de fato, uma reforma em cima daquilo que não deu certo, pensando na formação dos nossos jovens, né? Então, mas apesar de tudo, a gente fala, não, esse movimento da revolta, se não tiver consequência, não, já tem consequência. Hoje, só se fala no ensino médio, e isso já é fundamental e importante do ponto de vista da formação, da importância desse livro, né? E aí, ficou evidente para todo mundo o rebaixamento da formação. Não tem como voltar e dizer que está tudo bem, né? Pode avançar, e aí são as referências que eu usei para preparar, tá bom, gente? Desculpa. Madalena. Esse material você vai deixar para ele? Não, material secreto. Não, É um material secreto para não dar problema para ela. Não, primeiro, Madalena, agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Eu vou ter que sair aqui, porque eu tenho compromisso na UERJ agora 8 horas, mas quis esperar o máximo possível para poder assistir a tua palestra. Mas eu esqueci de falar no início, porque hoje a gente teve uma situação muito triste em São Paulo, né?
mais uma vez, uma escola estadual tendo um ato de violência, mais uma vez por um aluno, né? E mais uma vez por violência interna da escola, mas que reflete a violência externa, né? Uma violência que está sendo e que veio sendo alimentada dentro da nossa sociedade. Estava falando com a Madalena hoje que há alunos que estão indo armados para a escola para atacar, mas também há alunos que estão indo armados para a escola para se defender. A que nível chegou a violência? Né? Não compreendendo um ou outro, porque a violência não é compreensível dentro da escola. Ela, aliás, não é compreensível nem fora da escola. Né? Então, a gente quer deixar aqui a nossa homenagem à professora que faleceu, a professora, quer ver? O nome dela está aqui, a professora Elizabeth Guerreiro. Né? Professora de 71 anos, professora de biologia. Né? É mais uma homenagem de minuto de silêncio. Eu acho que mais do que uma homenagem, a gente tem que dar uma salva de palmas para ela, a professora, mais uma professora que foi, né? E as outras professoras que estavam na escola, que lutaram com o aluno, desarmaram o aluno para evitar uma situação pior dentro da escola. Né? Então, isso reflete toda uma situação que a gente está tendo. São Paulo está, não vou dizer que está pior ou está melhor, mas essa onda de violência dentro das escolas, a gente tem relatos de colegas que trabalham lá, está muito maior do que aqui no Rio de Janeiro, apesar da nossa violência externa da escola ser muito maior aqui no Rio de Janeiro, a violência interna nas escolas, principalmente na capital de São Paulo, está muito grande, entre alunos principalmente. Né? Então, isso é um reflexo de uma sociedade que vem nesse pulsar de violência, né, fora e dentro da escola, e que o novo ensino médio, da maneira que está, a gente também não vê que colabora para ajudar, porque não tem nenhuma disciplina ali que venha falar sobre paz, que venha falar sobre formas de uma melhor relação entre eles, e até deles compreenderem melhor o mundo que eles estão, né, que na realidade vem de maneira interdisciplinar. Em todas as disciplinas a gente acaba como professores das escolas, sendo pai, mãe, tio, irmão, padre, pastor, psicólogo, psiquiatra, médico. Nós somos a sociedade que eles têm de referência. Então, mais do que nunca, um bom ensino médio também é uma reflexão de uma construção de uma boa sociedade. Então, eu queria agradecer a Madalena, deixar aberto aqui, passo o comando da mesa para a minha amiga a Ana Lúcia, que vai fazer aí a abertura das perguntas, aí quem desejar para fazer. Obrigado, Madalena. Mais uma vez, Madalena, perdão. Eu bato palma para a família. Isso. Vamos dar sequência, então, com essa brilhante exposição aí da professora Madalena, né, como o Elton já falou, trouxe desafios e trouxe também afirmações importantes dentro da luta dessa questão da revogação do ensino médio. E agora a gente queria organizar a mesa da seguinte forma, abrir para o debate, né, das questões, o professor Luiz Edmundo já está inscrito. Queria botar assim um teto de 3 minutos. Não, bota 5. 5 minutos, tá? 3 pessoas por bloco, a gente tenta fazer 2 blocos, né? E depois a gente faz a chance de 3 minutos para aumentar a palavra de ordem. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Madalena pela brilhante explanação. Foi uma das melhores que eu tenho acompanhado esse debate. E a tua hoje foi melhor. Foi melhor até que a outra que você fez, viu? Que é sempre bom, né? Agora, eu queria só colocar algumas coisas aqui. Eu tenho acompanhado muito esse debate desde o início. Eu fui do Conselho Técnico de Cabos para a Educação Básica e fui o primeiro reitor do Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro. Então, além disso, eu coordenei um projeto de expansão da rede quando fizemos a Lei 11.892, que criou os institutos federais. Aí eu pedi uma correção. A gente odeia quando alguém fala IFET. A gente vai falar IF. Todos IFs. Eu já corrigi o caminho 3 vezes por causa disso, inclusive. Que são Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e IFs. Então, cara, até o Getúlio da Fala IFET, que eu tive com ele agora em Fortaleza, o Getúlio estava com isso lá. E os institutos foram criados, já por essa lei, que foi promulgado no dia 29 de dezembro de 2008. Né? Foi, por que eu estou falando disso? Que foi onde mais se debateu também sobre o ensino médio. O ensino médio, ele sempre foi muito discutido, mas ele nunca teve uma identidade, porque ele sempre ficava no limbo de qual o seu papel social.
Na melhor das hipóteses, ele só servia para você ingressar na universidade, mas ele não tinha nenhum papel de formação cidadã. E quando a gente discutiu os institutos federais, a gente tinha exatamente nessa perspectiva, de deixar de olhar a educação de uma maneira foquista e passar a ver a educação como um todo. Por isso que os institutos, eles fazem uma coisa que nenhuma outra escola faz no mundo inteiro, que é a verticalidade, que você muito bem frisou. Vai desde a qualificação básica dos trabalhadores até a pós-graduação, com todo o acompanhamento. E o que a gente já tem lá criado serviria de base muito boa para se rediscutir todo o ensino. Muito nos importa que o cidadão tenha uma formação profissional, mas o que mais nos importa é que ele seja formado para a vida e não para o mercado de trabalho, que é o que faz o ensino profissionalizante. Né? E, historicamente, nós sempre tivemos esse problema. Tanto na formação do ensino médio, com as 5.692 da vida, tudo que todas as escolas de ensino médio foram obrigadas a vir às escolas profissionalizantes, meu amigo Antônio lembrou bem, aqui foram um curso só que chamado de curso de baixíssimo custo. Não que as profissões não sejam relevantes, mas se elas não estão amparadas em um projeto de desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, tanto produtivos como culturais, como a Madalena muito bem frisou, perde completamente sentido. Por isso que nos Institutos Federais, quando a gente vai colocar um campus em algum lugar, a gente seleciona qual é a área e qual é a vocação daquela área. Às vezes não é nem do Estado, é uma pequena região. Quando nós criamos aqui no Instituto de Caxias, o nosso campus de Caxias, é porque do lado da refinaria de Caxias não tinha nenhuma formação. E dentro da refinaria de Caxias não tinha nenhum cidadão caxiense e nenhum carro de nível médio. Quando muito cidadão caxiense trabalhava na engraxateria, na portaria. Né? E o que nós fizemos? Um curso que tinha a ver com a refinaria, petróleo e gás, plásticos derivados. E no primeiro concurso lá que nós tivemos, quando formamos a primeira turma, todos foram aprovados no concurso da Petrobras. Então é isso que você leva, você fixa o elemento, inclusive, naquele seu local, né? E leva a riqueza para lá. Coisa que essa reforma do ensino médio não prevê de forma nenhuma. Para começar, a maioria das nossas escolas, 70% dos nossos municípios, dos nossos 5.700 municípios, não tem sequer mais do que uma escola de nível médio. Como é que você pensa em tirar o formativo? Vai fazer isso com quem? Então, esse é um aspecto que tem que lembrar. Outro aspecto muito bem lembrado pela Madalena, eu quero frisar, foi a história da formação das licenciaturas, que também não é novo. Ela lembrou isso aqui muito bem. Eu me lembro da Resolução 30 de 74, que formava professores de licenciatura curta e licenciatura plena. Foi um desastre aquilo ali. Eu dei aula nesse curso, era um desastre. Tentaram fazer o mesmo, inclusive, com as engenharias, quando criaram engenharias operacionais. Lá pela lei 6545, é bom que eu guarde essa lei toda na minha cabeça. Entendeu? Então, esse modelo que tentam reinventar é uma coisa que o capital, sobretudo no Brasil, vem tentando implementar e a gente sempre, a duras penas, vem conseguindo se debater. Então, o caminho está dado. Nós temos exemplos do que pode ser feito. Nós sabemos qual é o caminho. O que nós temos que fazer para não alongar mais é isso que o Madalena colocou. A gente tem que abraçar essa causa, a gente tem que ir para o pau. E o pior, a gente está lutando contra uma sociedade extremamente reacionária que tem na sua essência uma formação muito ruim, mas o pior do que isso, a gente está se deparando com um Ministério da Educação, do qual eu fiz parte durante muitos anos da equipe do Haddad, e que parece que as pessoas sequer leem o que já foi feito e tem total desconhecimento das leis, daquilo que pode ser feito e não precisa ser feito do jeito que está sendo feito nesse momento. Obrigada, professor Luiz Edmundo. Agora, quem vai falar? Quem quer? Professor Antônio Rodrigues. Não, já não, depois dele. Vai falar? Não. Vai falar mais? Não. Então, professor Antônio Rodrigues, é a sua vez. Eu? 5 minutos para você A também. gente é cheio. Somos poucos aqui. Os poucos, às vezes, são melhor do que quando é cheio. Ah, que pena. Que pena, a gente está numa discussão, né, tão fundamental que é a questão do ensino médio. Madalena, eu só estou à sua disposição e eu sou bicho velho, né? Eu sou professor do ensino médio, típico,
típico. Trabalhei no ensino médio, fui professor do CAP do FRJ em 68, fui demitido por questão de ordem política. Eu trabalhei muito tempo no colégio estadual André Moac, no Leblon, 30 anos numa mesma escola. Garantiu a presença do professor na mesma instituição, né? E agora você é jogado para cada lugar. E depois, além de escolas privadas aí, mas onde se construiu o Colégio Pedro II. Então, eu acho que esse fato de a gente trabalhar tanto e ver uma violência, assiste uma aconteceu em São Paulo hoje, a gente diz assim, será? Eu querendo fazer o discurso do contraditório, né? Será que é um contraditório, se é um Estado rico dessa maneira e a escola fica violenta porque ela não atende? A escola não está respondendo mais o interesse. Então, eu vou lá me agredir, vou bater em quem faz isso. Será? A gente vai ter que, não sei, psicologia aqui, não é isto, né? Mas que escola é essa? Que escola é essa? Que modelo de escola é essa, que a gente está construindo no ensino médio para formar o indivíduo capaz de pensar a sua realidade. A escola não é capaz, no contato que tem conosco, que pena, nós somos professores, né? A gente trabalhou há tantos anos, todos nós aqui, com o discurso de que está formando um cidadão para o mundo e que tem um contraditório sim, mas que ele pensa a realidade ali na escola. Diante disso, eu queria ouvir a Madalena no final, mas eu particularmente não acredito na escola técnica, nessa escola técnica de mundo voltado para atender, que está próximo de uma refinaria, atender os profissionais para a refinaria, ou uma escola, eu me lembro, né, em Itaperuna, tem escola técnica para atender ao polo leiteiro, os trabalhadores vão acabar trabalhando numa escola para atender ao mercado regional. A gente ou se pensa numa escola capaz de repensar, ainda mais agora diante do mercado de uma velocidade, mas diante de uma velocidade extrema da demanda. Você não falou, desculpe, você não falou isso. Não, desculpa, é que eu não falei que era para atender a refinaria, era para atender a população local, em determinado aspecto. Mas a escola, para a gente, continua sendo, ela deve ter um caráter mais de aglutinação comunitária. A minha escola é a mesma sua, a gente sabe. Desculpa, eu citei errado. Então, só para eu terminar, porque acaba fazendo discurso, que a gente acha que estando dentro de um sindicato, dentro de uma federação, diante de uma pessoa da Confederação Nacional, da nossa confederação, a gente vai ter que essas discussões vão ter que ser feitas para até a nossa prática política, né? Porque para a nossa prática, para desenvolver a nossa prática política dentro do movimento. Como é que vai sair de uma conferência nacional com essa cabeça que não está nem construída dentro do próprio movimento de professores, trabalhadores? É uma dificuldade imensa, porque nós passamos no Brasil do regime militar, intermediado do regime democrático, a gente caiu no governo passado 4 anos de um apagão e de uma desconstrução, e hoje o resultado é um reconstruir muito penoso, né? E para nós mais velhos, é o meu caso aqui, dá vontade de pular fora do trem e dizer assim, poxa, mas de novo, né? Mas de novo, tudo de novo não. A gente não é tudo de novo não. Mas é preciso discutir uma nova realidade e nos firmar em torno do que se construiu. Pô, não é possível que se apagou tanto. Acho que é isso. Pois é, teria que ser o tempo. Agora eu vou chamar o professor Arnaldo para fazer suas considerações, apreciações, questões. Depois sou eu. Mais alguém inscrito? Primeiro, agradecer a Madalena pela aula que ela nos deu, né? E eu vou
questionamento que eu acho que, vamos falar da reforma do ensino, e grande parte do que está acontecendo, a culpa é nossa, dos professores. Quando o meu time de futebol está ruim, eu vou para a porta lá do clube reclamar do técnico, vou reclamar dos jogadores, vou reclamar de tudo. E a gente tem dificuldade muito grande, estou falando que o sindicato tem dificuldade muito grande em entrar em contato com a categoria, quer dizer, entrar em contato não, movimentar a categoria. E o pior é que isso tudo afeta o emprego. Eu estava trabalhando numa escola até o ano passado, e eu não aguentei pedir demissão, onde as pessoas ficavam no grupinho, todo mundo reclamando dos itinerários. Mas na hora que eu escolher, inventaram o itinerário. Eu falei, itinerário, mas não tem nada a ver, não, nós vamos fazer assim, assado e tal. Então, é difícil a gente tentar mudar a reforma quando tem pouca gente na rua. Se esses profissionais que estão sendo atingidos, em emprego, perdendo emprego, tem gente em redução de carga horária por causa disso, e eles não se manifestam. Então é muito complicado essa interação nossa com a categoria, que ela que deveria estar lutando para manter, digamos, até assim, o seu emprego. Eu não vou nem falar mais em projetos de vida, essas coisas, vai manter o seu emprego. E ela não faz isso. Ela se acomoda, se acovarda e vai aceitando as coisas paulatinamente. Então, o que fazer? Como a gente pode sacudir a categoria para que ela possa até se defender? Porque meia dúzia de pessoas não vão defender todo mundo. Obrigada, professor Arnaldo. Professor Orlando, pode vir, depois eu falo. Agora é minha esquerda. Valeu, Orlandinho. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. A Madalena é o seguinte, como o Antônio já está mais aposentado, mas ainda estou nativa no ensino médio, né? E aposentado na rede privada, mas na rede pública atuando. E acabei de dar aula de letiva antes de ir para cá. Mas por que você Entendeu? Acabei de dar aula. E a história é a seguinte, então, primeiro é que a questão do desemprego está muito grande. Porque você vê, por exemplo, o colega que chega, ou ele aceita aquela letiva, ou ele muda de escola. E mudar de escola é muito grave, entendeu? Porque isso mexe na vida do professor. Então, eu acho que ele fica barrado aí. Um dos problemas é a questão financeira muito grande, entendeu? Que ele é obrigado a aceitar. E uma das coisas que a gente está se debatendo muito, aí fica então a pergunta, vou ser breve, é o seguinte, as emendas que aparecem para a gente, como é que isso é discutido? Uma coisa interessante que eu achei que, na tua pesquisa é a precarização do ensino superior, acaba provocando a precarização também do ensino médio, uma leitura até que eu não tinha feito ainda, achei até interessante. E essas emendas, de onde aparecem? Assim, a gente vê assinada por algumas pessoas. E outra coisa também, e aproveitar, é que apareceram livros também, ali, vai outra crítica também, assim, elaborados por pessoas da academia respeitáveis, que também estão embarcando nessa. Autores e escritores respeitáveis, entendeu? Assinando documentos desses, não sei se fizeram uma coletânea, mas no meu caso eu vejo colegas respeitáveis assinando documentos, assinando livros, Eu não sei como é que... Não, livros mesmo, livros didáticos. Então, esse novo ensino médio tem livros didáticos. Muito dinheiro rolando nisso. Tem muito livro didático mesmo. Inclusive para o aluno usar 2, 3 semestres. E a galera que assinava livros didáticos respeitáveis estão também assinando esses livros. Tá? É isso aqui. Obrigada, professor Orlando. Tem mais alguém que queira falar? Porque eu vou fazer, quer falar mais. Então, eu vou passar para você, depois eu vou fazer também as minhas observações, e aí a gente fecha com a
a professora Madalena, tá? Boa noite, parabenizar a Madalena, a iniciativa da Escola do Professor, os companheiros, companheiras, o pessoal que está em casa nos assistindo. Só para complementar, eu acho que o Orlando ele abordou uma questão importante que não vi a preocupação na exposição da Madalena. Pode ser a preocupação dela, mas não estava na exposição, que é a questão do livro didático. Livro didático, antigamente nós tínhamos um livro didático para geografia, um livro didático para história, um livro didático para filosofia, para sociologia, para física, para química, ou seja, cada disciplina tinha o seu livro didático. Agora temos uma coleção por área de estudo. Então, por exemplo, a coleção que a área se viu obrigada a escolher pelo aula de geografia, então o pessoal de ciências humanas, sociologia, história, geografia e filosofia foram obrigados a escolher. Eu não vou citar o nome da coleção, mas a coleção ela tem apenas 20 páginas em 6 volumes sobre filosofia. Só tem 20 páginas. E é uma das melhores coleções, porque o pessoal garimpou, até que chegou a 2 ou 3 e ficou com uma quase que por unanimidade. Mas só tem 20 páginas. Antes eles tinham um livro de 200 páginas, 200 e poucas páginas, para trabalhar em 3 anos. Agora tem 20 páginas para trabalhar em 3 anos. E assim, perdidos. Um pouquinho no volume 1, um pouquinho no volume 2, alguma coisa no volume 4, outra coisa no volume 5. Então, é uma coisa realmente muito complicada. Na geografia, por exemplo, em 6 volumes, Antônio, você que é geografia, eu procurei, os outros professores procuraram, lá são 7 professores, como é de mentiroso, mas são 7 professores de geografia, ninguém encontrou absolutamente sequer uma página sobre cartografia, nada, em 6 volumes. Então, isso também é um problema complicado, porque o aluno realmente ele vai aprender dentro desse novo conceito que se tem de livro didático, né? Que precisa, obviamente, ser algo de uma luta e de uma mudança. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, professor Márcio. Mais alguém? A escola está mais violenta do que a gente. A escola está crescendo. Violenta. Bom, eu quero falar, professora Ana Lúcia, eu queria falar com a professora Madalena sobre um desafio. Eu lembro que, há 2 anos atrás, eu trabalhei com formação de professores para explicar para os professores do ensino médio, né, nessa coisa do PNLD, da história do livro didático, como funcionaria essa nova versão do ensino médio, né? E eu estou até compartilhando uma experiência que é muito interessante quando você chega nas escolas estaduais de ensino médio, você vai falar para eles, vai falar como é que mudou, como é que chegou a mudança, o que é o ensino médio, o novo ensino médio. E a gente percebe nitidamente os grupos, né? Grupos que não... Como o Arnaldo trouxe aqui essa questão, né, da falta de mobilização, da falta dessa questão da consciência de classe, da precarização das condições de trabalho, que o professor ele se sente também, né, um pouco impotente para agir junto, né, na transformação e não ficar apenas nessa coisa que você trouxe do grito. Você está gritando, revoga, e olha para trás, assim, daqui a pouco não tem mais ninguém, né, porque você precisa agir, você precisa trazer o que você vai fazer, né, quais são as propostas. E aí eu lembro, né, que tinha professores, inclusive no IFE, Estado Edmundo, que eu ia lá falar com as escolas que tem, e eles falavam assim, ó, aqui nós não vamos escolher livro didático, professora. Por quê? Porque nós aqui já temos o nosso modelo, nós temos os nossos conteúdos e nós não vamos trabalhar com esse novo ensino médio. Eu achei interessante lembrar dessa fala, porque traz esse movimento, né, que a Madalena desenhou aqui para a gente nessa noite. E uma outra coisa também que ele trouxe na lembrança, né, foi essa questão que você marcou muito bem, né, desses itinerários formativos que estão formando a
a partir desse olhar do mercado, pois eles é que estão dominando o pensamento, né, e as formas de ensinar, de aprender, de fazer com que a sociedade continue com o neoliberalismo revolucionário. Né? Porque diz assim, o empreendedorismo, do pote, do ser empreendedor, né? E o que eu queria explorar com você? Se é possível, professora, nesse contexto, da gente sair dessa coisa da bandeira de luta, né, do revoga, e começar realmente a implementar esses comitês, porque eu acho que essa é a grande ideia, a partir daqui do Simpro, a partir da nossa luta da categoria, né, das escolas privadas, como é que a gente engrossa essa luta, né, a partir dessa fraca mobilização que a gente vê aí, apresentada aqui, da nossa categoria. Então, assim, né, para a gente discutir e pensar, porque é muita coisa para pensar, não existe esse tipo, claro está. Mas a gente precisa, né, pensar juntas essa questão. É isso. Demais agradecer. Mas vou deixar você falar aí depois de. Agradeço. Eu acho que a discussão é difícil, né? Porque nós começamos a implementar um projeto educacional que está sendo implementado com diferença em cada estado, muito mais avançado, outros menos, né? Mas ele foi implementado, ele está sendo implementado e já está trazendo dificuldades para a categoria dos professores, muitas dificuldades. E aqui também vamos fazer um parênteses. Nós estamos numa situação grave no Brasil. Então, os trabalhadores todos, inclusive os professores, têm medo. Medo do desemprego, medo da fome, medo da precarização. E eles estão sob pressão. Hoje, o ambiente interno das escolas é um ambiente extremamente controlador. Extremamente controlador. O professor da escola privada, que trabalha chamada projetos, né, corrigem isso aqui de cadernos. Isso aqui de caderno, passa a noite corrigindo, dias corrigindo. E sob pressão, porque essas plataformas que são instituídas, elas são plataformas de controle diário de trabalho, de pressão, além da pressão dos pais sobre a escola. Então, existe hoje um ambiente muito assim, triste, vamos dizer assim, de pressão e o professor tentando manter o seu emprego. Na rede pública, é isso que o professor falou. Ele sair de um campus e para o outro, de uma escola e para outra, para ele é muito difícil. E ele tendo que fazer qualquer coisa dentro daquela escola para aumentar a carga, porque senão para ele completar 20, ele tem que dar aula em 3 escolas. E como foi dito aqui, a escola não é perto uma da outra. Porque foram destituídas as escolas com uma escola, às vezes. No município. Uma escola por bairro. Então nós estamos vivendo uma situação que às vezes a gente fala, não, mas o professor está vivendo o dia a dia. Ele dorme e acorda desesperado para trabalhar. Entende? Então é isso que está vivendo o professor. Nesse ambiente, é um ambiente de envolvimento político mais complicado. Isso faz parte também. É um ambiente político mais complicado. Por isso existe liderança. Quem faz o movimento político não é as grandes massas, a gente chama e tem momentos em que ela participa. Mas quem dirige e constrói são as lideranças. E hoje não há dúvida que todas as lideranças estão querendo acabar com essa reforma e colocar alguma outra coisa no lugar. E a pressão é uma pressão articulada. Essas lideranças são os movimentos, todos os sindicatos da rede privada estão envolvidos nessa batalha. Todos fizeram manifestação, participaram da manifestação dos alunos e tal. Os professores da rede pública, a mesma coisa, suas lideranças. Estão participando ativamente. O movimento estudantil, e aí? São todos os estudantes? Não são todos os estudantes. Nós temos estudantes de vários tipos, inclusive completamente desvirtuados, vamos dizer assim, de um rumo. Estão sem rumo. Mas quem é que está fazendo o movimento? São as lideranças estudantis, UBS, UNE. Eles estão fazendo o movimento. E eles vão mudando, vai mudar, vai alterar a realidade e vai interferir na formação dos outros que estão lá, né?
nas escolas. Então, eu acho que a ideia da formação de comitê, e a ideia não é só para ter ideia, é para formar os comitês, objetivamente, vai ser um salto de qualidade nesse debate. Vai ser um salto de qualidade. Por quê? Porque nós sabemos quem são eles e o que eles querem. E nós temos que dizer o que nós queremos e vamos ter que achar saídas, né, para poder se colocar como alternativa. É isso, como alternativa. E não vai ser fácil porque nós estamos num governo de disputa. Nós estamos num governo de disputa. O dinheiro que eles investiram nessas plataformas, nesses livros didáticos, né, de seis volumes de 20 páginas cada um, eles que investiram nisso. Eles investiram, eles construíram isso aí. Construíram as plataformas, construíram tudo, plataforma de avaliação, tem plataforma de tudo. Tá certo? Eles não vão querer perder dinheiro. Eles não vão querer perder dinheiro, então eles vão disputar com a gente. Por dois motivos. Primeiro, porque eles não querem perder dinheiro, porque eles têm uma concepção de formação diferente da nossa. Nós temos uma visão de formação, eles têm outra visão. E aí, aqui, nós tivemos a polêmica que é a história da formação do ensino médio vive. Que é, nós estamos formando profissional para atuar no mercado que não é um mercado pequeno, mas é ou nós vamos formar a pessoa crítica. Por que tem que ter essa dicotomia? Não pode ser as duas coisas? Pode, claro que pode. Já dizia Gramsci. Não é? Claro que pode. Pode ser as duas coisas. Não precisa ser uma coisa e outra coisa. Pode ser as duas coisas. Agora, como construir isso? Já ser as duas coisas. Aí é que está. Nós vamos ter que resgatar a ideia. Existem vários artigos, várias pesquisas que apontam o caminho. Também não estamos sem ninguém. Nós temos pesquisadores, autores que falam, olha, isso que é juntar as duas coisas, é possível juntar. E as diretrizes curriculares de 2012 podem ser implementadas imediatamente que elas continuem sendo lei. Essa é uma outra bandeira que esses comitês têm que avaliar. Entendeu? Porque as diretrizes estão lá. E elas são boas, as diretrizes de 2012 são ótimas. Elas estão lá. E elas também já falam da qualificação, elas falam tudo isso. E elas não foram implementadas. Apesar de não terem sido também, elas continuam valendo como lei, como tem muito governador que não sabe disso, né, pois é. Então, acho que são saídas, né, que nós vamos ter que construir. Não vai ser fácil, vai ser uma batalha, porque é isso, virou lei. E nós não somos ditadores, né? A gente só tira uma lei quando constrói outra, não é mesmo? Você não pode simplesmente, né? Porque no movimento estudantil eu tive um encontro com eles, todas as lideranças do movimento estudantil, uma conversa no sábado, né? A revoga. Eu falei, gente, o mundo não para, não estaciona e fica olhando para a sua cara. As escolas continuam lá, o aluno vai todo dia de manhã para estudar. Então está acontecendo, nós temos que fazer, não é? Mais que isso. Então, a ideia é essa, não é uma discussão simples, é complexa, né? Mas eu acho que a saída de você juntar a universidade e os estudantes, os pesquisadores, né? O movimento sindical, rede pública e privada, um comitê para avaliar a implementação da reforma em cada região e fazer propostas que culminem no encontro nacional é o caminho. Na meu modo de ver, é o caminho que vai rapidamente fazer mudança de qualidade no que a gente pretende. Porque também, senão eles vão fazer. A reforma é isso, aumenta o número de horas de AD. Vamos, entendeu? Vamos diminuir o número de percurso. É isso que eles vão fazer. Aí pode pensar no comitê, vamos fazer isso mais barato. Você tem escola de professores, você tem tanto. Nós temos um comitê de educação no Rio de Janeiro que a gente já fez uma discussão de que é revitalizado. Tem que fazer. Funcionou para as eleições. Já tem esse comitê. Lá em Brasília eu vi como é que foi formado, muito interessante. A área da UNB que trabalha com educação profissional, né, o núcleo de educação profissional, especialistas, ou movimento estudantil e universitário do ensino médio, ou a CNTE, representantes da CNTE, representantes da CONTE, tudo num comitê só.
esse sindicato tem influência sobre, pela via de muitos companheiros daqui, eu estou uma parte dele, no Colégio Pedro II, que é uma escola de 15 mil alunos. Poxa, ele tem 5 mil mais no ensino médio. E a gente, poxa, pode sim discutir, chamar para a discussão, para o debate. Porque achar alternativas. Alternativa, né? Agora, não vamos ter ilusão de que nós temos grandes massas nesse debate de construção. Não vamos ter ilusão. Vai ser a liderança, as lideranças têm consciência e nós sabemos que os professores não estão contentes. Se eles estão ativos ou não é outra história, mas se eles estão contentes, não estão. Nenhum professor está contente, nem da rede pública, nem da rede privada. Está se sentindo explorado, doente, está cheio de problemas e não estão felizes não. Nem um pouco agora. É isso, né? O cara... A gente quer discutir aqui no sindicato o adoecimento da categoria, né? O movimento, mas ainda está no viés do trabalho online, esse adoecimento, parece que tem outras formas de adoecimento. Não é só online. Um descontentamento, né, Arnaldo? Um adoecimento. Pessoas de mundo vai fazer uma Para encerrar mesmo, só uma coisinha mínima, assim, que eu, para lembrar que eu já até falei aqui na diretoria. A gente agora, também depois desse encontro que a gente fez lá em Florianópolis, nós fizemos um encontro dos reitores fundadores dos institutos federais, com a presença do Getúlio, a equipe do MEC, foi bem legal. Mas tem uma coisa que está nos preocupando muito e que eu acho que eu quero inserir nessa discussão, que é a mudança do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação hoje ele é composto, na sua grande maioria, por bolsonaristas. E chegou a aventar-se uma proposta de um PL ou de uma coisa para acabar com o Conselho. Não é acabar com o Conselho. O Conselho existe em lei, que é a Lei 9.131 de 95. Ela é um órgão do Ministério da Educação. Então, ele é nomeado pelo ministro. Então, o ministro pode instituir que tal. As pessoas já têm mandato de prerrogativa do ministro. Então, a mudança do Conselho para nós é fundamental. Porque nós já estamos fazendo reforma nesse Conselho quando está baixando a resolução e as pessoas, por desconhecimento da lei, como você bem levantou, não cumpriram aquilo que deveria estar cumprido. Excelente registro. Obrigada, professora Madalena. A gente agradece a presença e participação de todos que estiveram aqui, todos e todas. Agradecemos também ao apoio do Ciprorio, a Escola do Professor e da Professora, está muito feliz por recebê-la aqui. Suas palavras finais. Eu que agradeço, sempre um prazer. Dá um gostinho, quero mais, tá bom? Então eu espero encontrar vocês na luta, que é onde a gente se encontra. Isso aí. Obrigada a vocês que também nos assistiram. Vamos à luta. É o nosso lema aqui da campanha salarial, hein? É o